Senhor, sou servo missionário Roberto. Vejo nessa atualidade igrejas vinda de homens profetizando a adivinhação, fala que tem visões. O Senhor me revelou que fulana cicrana vai ser abençoada. Esse nome aqui vai ser abençoado. Eu subi no monte hoje, Deus me mostrou uma tal senhora. A vida dela vai ser abençoada. Esse é o evangelho de adivinhação. Isso a Bíblia proíbe e condena. Como vai dizer aqui, Zacarias 10, 2. Ó, que vem nos ensinar tanto o Velho Testamento e tanto no Novo. Ó, os terafins deram falsos oráculos. Os adivinhos só tiveram visões mentirosas. Contaram sonho vãs. E suas consolações são inúteis. Por isso o povo desgarrou-se como um rebanho e se pôs a vagar por falta de pastor. É que a gente vê nessa atualidade falta de pastor. Pastor que vive esse sincretismo religioso. Várias religiões de adivinhação, de visão, que não vem de Deus. Naquele tempo tinha essa baboseira, tinha essa prostituição de evangelho. Como vai dizer aqui em Jeremias, é só que interessante. Ezequiel também tem. Profetizaram muito contra esses falsos oráculos, esses falsos pastores. Olha só. Ezequiel 13. Falsos profetas. Olha só, quero meditar aqui do 6 até o 7. Ó. Vê só visões disparadas. Só fazem predições enganosas. Eles que dizem oráculo do Senhor, quando o Senhor não os enviou. E todavia esperaram realizar de sua palavra. Não é verdade que não tendes senão visões ineptas e não fazem senão predições enganadoras. Quando dizeis oráculo do Senhor, quanto não faleis coisa algumas. É hoje que nós vemos nessa atualidade, ó, em Atos dos Apóstolos. Quando os apóstolos querem saber o dia, quando vai vir o Espírito Santo, quando vai vir a consolação, que se fala, não cabe a vós saber nem o tempo, nem a hora que o próprio Deus estipulou. É só que interessante. Atos dos Apóstolos. Aqui, ó. Respondeu, Atos dos Apóstolos 7, respondeu eles, não vós pertence a vós saber o tempo, nem o momento que o Pai fechou em seu poder. Olha só, em Coríntios também o apóstolo Paulo vem nos ensinar o quê? Aquele que quer profetizar na vida das pessoas, sim, pode profetizar. Não adivinhação. Profetizar assim, ó. Assim, ó. 1 Coríntios 14, 3. Aquele, porém, que profetiza, fala aos homens para edificá-los, exaltá-lo e consolá-lo. Olha só que interessante. Em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, deixa eu ver se é esse mesmo, 16. Ali está uma profetisa que com o espírito pitão adivinhando, profetizando sobre a vida. Esses homens que são servos do Senhor estavam aqui profetizando para pregar. O apóstolo Paulo foi e repreendeu que adivinhação no evangelho não existe, meu irmão. 16, ó. Olha só que interessante. Ó, 16. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nós veio ao encontro uma moça
escrava que tinha o espírito de Pitão, a qual, com a sua adivinhação, dava muitos lucros aos seus senhores. Ó. Quem vive nesse evangelho de adivinhação é escravo. Não vem de Deus, vem do diabo. Vem de igreja vinda de homens. Essas pessoas, esses pastores que sobem em monte. Ah, Deus está me revelando, Deus está me mostrando. Mentira, meu irmão. Nós temos que profetizar para edificar, consolar e exaltar. 17. Pondo-se em seguir a Paulo e a nós, gritava: Este homem são servos de Deus Altíssimo, que vós anuncia o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito: Ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dele. E na mesma hora ele saiu. Por quê? Aquela moça estava profetizando. Esses homens são servos do Senhor, etc, etc, etc. A palavra de Deus estava na boca do ímpio. Com o espírito pitão, espírito de profetizar, de adivinhar, que dava muito lucro aos seus senhores. Que dá lucro hoje nessas igrejas vindas de homens? Esse tipo de evangelho, de profetizar. O Senhor me deu uma revelação aqui, o nome fulana, ciclana. Por exemplo, o nome é José Roberto. O Senhor está me revelando o José Roberto, tal, etc. O Senhor vai dar uma benção. Isso é adivinhação, meu. Tem muita patifaria dentro dessas igrejas. Porque o interesse, o foco é dar lucro. Isso dá lucro, isso chama pessoas. Atrai pessoas. Dá lucro. Por isso que tanto esses pastores são todos ricos. Esses que têm as igrejas denominacional, igreja vida de homens, as igrejas grandes, dá muito lucro. Porque o evangelho que os caras pregam é esse evangelho de pitão. De adivinhar, de abençoar as pessoas com sorte. Que não vem através da palavra. A palavra proíbe, a palavra condena. Tanto Isaías, Jeremias, Ezequiel profetizaram contra esses falsos profetas, esses falsos doutores, esses falsos mestres. Isaías 56, 11. Os 46, meu povo se perde por falta de conhecimento. Quer ter esse conhecimento? O apóstolo Paulo repreendeu. Quando você vê uma pregação, um evangelho desse tipo, você tem que repreender em nome do Senhor, porque não é de Deus, meu irmão. A Bíblia diz, Mateus 6, ou 6, 7, 8, 9, quando você orar, você já sabe o que você precisa. Quando quer orar, fecha a porta do seu quarto e ocultamente o Pai te ouvirá. Não multiplique as palavras. Mas você vê nesse meio protestante, glória, glória, glória. Esses dias estava tendo um culto aqui, do lado de casa aqui, era uma bagunça. Um queria dar mais glória que o outro, um orava mais que o outro. Só você meditar 1 Coríntios 14, você vai ver. Aquele que fala língua, fala o próprio Deus. Edifica a si mesmo. Aí vira aquela bagunça. Deus não é de bagunça, Deus é de ordem. De unidade. Ficar nesse evangelho profetizando, falando o nome das pessoas. Tem vários na internet, vários. Os apóstolos ficavam adivinhando. E eles tinham o Espírito Santo, hein? O Espírito Santo precisa adivinhar a sua vida para ele fazer milagre e prodígio. Para você sentir a presença de Deus, você tem que entrar nesse secretismo religioso. Deus fala no coração. Deus vê o coração. O povo tão focado nesse evangelho que dá lucro. Olha o que o Paulo falou. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava estes homens: são servos do Deus Altíssimo, que vós anunciaram o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se. Voltou-se para ela e disse ao Espírito: ordenou em nome de Jesus Cristo que saia dela. E na mesma hora, ele saiu. Nós temos que ser enfadados
evangelhos de homens e profetizar o genuíno evangelho em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja louvado, Senhor. Está aí minha resposta sobre esse tipo de pregação.